questão de número 11. Eu estava dando uma olhada aqui. Aí a velha palavrinha que, né? Queridíssima da Cone Sul, queridíssima de muitas outras bancas, e vez por outra dando ar da graça aí na Fundação Cis Gran Rio, a gente já viu, não é tão recorrente, mas vez ou outra está dando ar da graça, e sempre naquela mesma história, tá? Ele pertence a que classe gramatical a palavra que pertence. Então tem que ter muito cuidado relembrando aquelas funções do que, lembra? Quando a gente falou nas outras aulas anteriores, função do que pode ser preposição, quando for igual a de, né? Tenho que fazer, tenho de fazer, dá no mesmo, preposição. Que criança linda, esse que aí é advérbio, quão linda, quanto é linda, muito linda, função de advérbio. Que partícula expletiva de realce, aquele que você pode tirar da frase sem prejuízo algum ao sentido, né? Nós que fizemos tudo. Eu poderia dizer simplesmente nós fizemos tudo. Que ou é que constituem partícula expletiva. No outro caso, substantivo, o que vem determinado e acentuado. Esse perfume tem um que de enjoativo, tem um que de enjoado, né? Vamos dizer assim, um que. Esse um aí, artigo, que acentuado. Tem algo de enjoativo, algo, alguma coisa de enjoativo. Você nota aqui essa expressão o que quando é substantivo, vem determinado, acentuado e ainda pode se trocar, né? Ainda pode ser trocado aí por algo ou alguma coisa. Certo? Beleza? Bom, a palavra que também pode ser pronome relativo, que geralmente é o queridinho das provas, né? Palavra que, pronome relativo. Como assim pronome relativo? O que, quando você trocar por o qual e variações, trata de pronome relativo. O amigo que tenho, um amigo o qual eu tenho. Detalhe, o que concorda com o antecedente, quando é pronome relativo. Os amigos que fiz, os amigos os quais fiz. As paredes que pintei, as paredes as quais eu pintei. Aí você já muda para o feminino plural, porque o referente aí, o antecedente aí, paredes. As paredes as quais eu pintei. Percebeu? Então, que, pronome relativo, sempre você trocar por o qual ou variações. O qual, a qual, os quais, as quais. Que, conjunção integrante. O que é conjunção integrante? É ótimo, né? É quando você percebe na frase que você consegue trocar pelo pronome isso. Sempre você trocar do que em diante pelo pronome isso, aí você vai observar tranquilamente aí que ele é realmente conjunção subordinativa integrante. Necessito de que me ajudem. Se você tentar trocar por qual, necessito de qual me ajudem, fica horroroso. Esse que não é pronome relativo. Sempre que tentar trocar por qual e ficar horroroso, triste, o segundo passo seu será tentar trocar do que em diante pelo pronome isso. Necessito de que me ajudem. Necessito disso. Percebeu? É preciso que você estude. É preciso isso. Isso é preciso. Queria saber se tudo estava bem. Aí a partícula se, também como conjunção integrante. Queria saber isso. Mas se eu disser, queria que você passasse nas provas. Aí você diz, eu também, professor. Bato na madeira, eu também. Deus te ouça. Né? Pois é. Queria que você passasse nas provas. Queria isso. Então, a partir do pronome isso, né? Ele sempre será um substituto. Isso, esse, essa. O substituto do que em diante pela conjunção integrante. Vamos dar uma olhada então, vamos ver se você checa aí as classes gramaticais. Tem mais uma, né? A palavra que pode ser interjeição, viu a cabeça agora aí. É interjeição sempre que vier acentuado e com exclamação, né? Que? Você por aqui? Ou então o quê? O que você está fazendo aqui? Mesma coisa. O que aí passa a ser interjeição. Vamos ver então na questão de número 11. Vamos lá, acompanha aí. Na questão de número 11, gente, é imprescindível para você identificar aí a função do que, claro, observar logicamente aí a palavra antecedente. Ele coloca que vai para o escritório, na linha 1. Se você observar quem diz que ele vai para o escritório, olha só, quem diz que vai para o escritório, quem diz o qual vai para o escritório, não, quem diz isso. Então, quando você troca pelo pronome isso, esse que aqui passa a ser conjunção subordinativa integrante. Percebeu? Os conectivos destacados abaixo pertencem a todos à mesma classe, exceto. Você já sabe que geralmente essas questões, eu vou dar uma dica para vocês. Geralmente, quando ele coloca partícula que nas questões do Cis Gran Rio, pode observar as outras que a gente já fez e fique atento às próximas que a gente irá fazer. Mais uma dica para você aí no nosso curso Dicas e Questões. Se ele colocar a palavra que e perguntar conectivos de mesma classe de palavras, gente, ou será a letra A, ou a letra B, ou a letra C. E geralmente o gabarito é a letra C, sabe por quê? Porque na letra A ele apresenta uma classe gramatical, na letra B outra, ou seja, a letra C tem que pertencer ou ao grupo da letra B, ou tem que pertencer ao grupo da letra A.
Porque se eu criar uma nova família aqui de classes, já tenho 3 que destoam. Ele quer saber, todos abaixo pertencem à mesma classe, exceto um. Então só pode ser um. Se esse aqui pertence a uma classe, esse aqui a outra classe, esse aqui é que vai desempatar. Se aqui, por exemplo, né, quando ele colocou aí, quem diz que vai para o escritório, quem diz isso, eu já sei que esse que é conjunção integrante. Vamos checar agora se esse segundo que da letra B de bola aqui, na linha 14, se você troca por qual ou por isso. Aí ele diz aí na linha 14, mas sim, tentando mostrar que a facilidade em se expressar, tentando mostrar isso. Eu não vou dizer tentando mostrar o qual a facilidade. Gente, eu não vou dizer tentando mostrar o qual a facilidade. Tentando mostrar isso. Se eu tento mostrar isso, mais uma vez eu tenho aqui conjunção subordinativa integrante. As duas palavras fazem parte da mesma classe gramatical. Letra C, olha só. Que estuda o estresse e suas formas de prevenção nas linhas 21 e 22. Ele diz, a ISMA, Associação Internacional que estuda o estresse. Associação Internacional, note que o referente é feminino, singular. Associação Internacional, a qual estuda o estresse. A qual sem acento. Porque quem estuda, estuda alguma coisa. Esse termo que vem depois não exige preposição. Então não há crase. Então, instituição, associação internacional, a qual estuda. Entendeu? Porque a letra C? Tranquilo, tranquilo. Na letra C você tem aí fechado, fechado. Tá, mas e o resto? Sabe-se que nos Estados Unidos, sabe-se que nos Estados Unidos, sabe-se isso. Pode ver. Sabe-se isso. Percebeu? Oração, subordinada, substantiva, subjetiva. Na letra E, na linha 44, desculpa, ele coloca aí. Mas acredita-se que temos valores, mas acredita-se nisso, né? Acredita-se, mas aqui não tem o nisso, mas você percebe pela lógica, né? Acredita-se nisso, acredita-se que temos valores. Claro que dentro de que, a preposição aqui geralmente é facultativa no registro mais coloquial, né? Menos normativo. Resposta certa, portanto, letra C. Aqui você percebeu que esse que é pronome relativo, troca por qual. Certo? Beleza? Cuidado então aí, hein? Cuidado. Vamos lá. Vamos avançar? Beleza? Questão do número 12. Vamos fazer mais uma. É melhor começar a exercitar a linguagem, blá, blá, blá. O seu relacionamento pode acabar mal. Opa! E agora? Questão 12 é uma novidade, né? Emprego de palavras e expressões. Olha só. Você tem diferenças nos usos dessas palavras e expressões aí. E são essas diferenças que muitas vezes derrubam o candidato na hora da prova. Vamos dar uma relembrada aí. Primeira palavrinha, senão. Quer mais uma dica? Olha só. Senão. Você só separa o senão quando for condição. Separa o senão, condição. Separa o senão, condição. O resto desse senão aí, todas as outras formas de senão, são juntas. Facílimo, não é besta, não é fácil? Pois é. Separa o senão quando for condição. Separa o senão quando for condição. Aí vem aquela velha dica. Se não chover amanhã, olha só, caso não chova amanhã, percebeu que aí nesse caso aí é realmente uma condição? Vou deixar esse negócio aqui. Pois é. Então, se não aí é uma condição. Caso não chova, é bem diferente. As outras formas de senão, eu posso ter, por exemplo, senão como substantivo. Se eu disser, por exemplo, esse cara tem um grave defeito. Ele tem um grave senão. É muito egoísta. Quando eu digo ele tem um grave senão, ele tem um grave defeito. Então esse senão aí funciona como substantivo. Percebeu? Se ele funciona como substantivo, tranquilo, junto, tranquilinho. Agora eu posso ter outras formas de senão, por exemplo. Eu não tive a intenção de magoá-la, senão de ajudá-la. Esse senão aí, que também é junto, não indica condição, ele é junto, tranquilinho, é sinônimo de mas sim. Eu não tive a intenção de magoá-lo, mas sim de ajudá-lo. Entendeu? E sim, mas sim. Então esse senão aí também é juntinho. Beleza. Uma outra forma de senão, sinônimo de do contrário. Do contrário. Desça daí, senão vai cair. Do contrário, irá cair. Entendeu aí? Desça daí, senão vai se ver comigo. Percebeu? Não é condição não, gente. É sinônimo de do contrário. Então note, vale a dica.
Separa o senão quando for condição. Separa o senão quando for condição. O resto é junto. Senão, juntinho, coladinho. É fácil. O próximo é a cerca. Eita, que muita gente se embanana nesse tal de acerca. E eu tenho certeza que você conhece alguns, mas talvez esteja esquecido de outros. São 4 casos. O acerca é extremamente perigoso. Olha só. Primeiro caso aí que ele exemplifica na letra A, ele coloca acerca separado, né? Acerca sem nada. Pessoal, a cerca, eu posso me referir desde a cerca, o objeto mesmo, instrumento de cercar e prender, né? De uma forma ou de outra, como distância aproximada. A cerca ou a cerca de, que ele coloca aí. Percebeu? Então esse a cerca separado, eu posso transformar em substantivo. Vamos dizer que seria uma quinta acepção do acerca. A cerca está quebrada. A cerca separado. Essa mesma construção, acompanhada pela preposição de, pode significar distância ou tempo aproximado. Estamos a cerca de 200 metros da praia. O restaurante fica a cerca de 20 minutos do centro da cidade. Note, distância ou tempo aproximado. Você vai utilizar a cerca de. Tudo separadinho. Legal? Tá. E se eu quiser juntar esse acerca? Se eu quiser juntar acerca, juntinho, acerca de. Como é que fica? Qual o caso? Acerca de, juntinho aqui, significa sobre, a respeito de. Vou dar um exemplo. Estamos falando acerca de do emprego de palavras e expressões. Estamos falando acerca de tudo. Acerca de tudo. Acerca juntinho. Aí é a respeito de, sobre. Não é fácil? Moleza? Tá, mas o que mais? Você tem ainda cerca de. A expressão cerca de significa aproximadamente. Exemplo, cerca de 100 soldados morreram nas últimas semanas no Iraque, sei lá, no Afeganistão. Então veja, aproximadamente, cerca de 30 pessoas compareceram à reunião. Cerca de 30 pessoas compareceram. Aproximadamente 30 pessoas compareceram. Percebeu? Aí a quantidade geral. Não é mais tempo ou distância aproximada, não é isso. É a quantidade normal, geral. Joia? Por fim, acerca de com H. Professor, são 5 então, né? São 5 formas de acerca. Porque o primeiro eu falei do acerca objeto, não estava nem ligando nele aí. Acerca com H. H-A, cerca de. Esse H-A aí, verbo haver, ele pode ser usado em duas outras formas, 2 circunstâncias, presta atenção nisso. Na primeira delas, o A-H-A tem função de existir. É sinônimo de existir. Exemplo, A-H-A, há cerca de 10 pessoas aqui no estúdio. Mentira, só tenho ele. Eu e George. George, peraí, George. Não é possível. Não. Tá preso esse negócio? Tá preso. Tá, cadê? Cadê? George, aê, Brasil. Beleza. Consegui. Aprendi, doido. Aqui embaixo, ó. Eu vi ontem. Beleza. Vamos lá. Deixa eu ver esse negócio. Olha. Agora, pronto. Então, quando eu digo A-H-A, há cerca de 100 pessoas aqui. Existem cerca de 100 pessoas. Percebeu a história? Então, você tem aí a expressão acerca de, indicando existir. Mas eu posso ter também o H-A, acerca de, indicando fazer. Verbo fazer, é isso mesmo. Verbo fazer, indicando tempo. Vou dar um exemplo. Há cerca de 500 anos, H-A, há cerca de 500 anos. Separadinho, tudo separado. H-A. Há cerca de 500 anos, o Brasil foi descoberto. Percebeu? Há cerca de 1 ano eu estive na sua casa e conversamos e tal. Então você percebe aí que o H-A, acerca de, seguramente é um A-H-A de existir ou de fazer. São 2 casos distintos, 2 coisas bem tranquilas. Então você tem que se ligar para não confundir os casos de acerca e tudo mais. O último caso aí que tem, que eu estou vendo aí, é o afim. Afim de quê? Afim junto, afim separado, fácil demais, né? Afim junto, afinidade, igualdade. Afim separado, objetivo, finalidade. Vou repetir. Afim junto, igualdade, afinidade. Ele é meu parente afim. Nós temos uma ideia afim, semelhante, igual, parecida. Percebeu? Somos parentes afins. Eu posso até colocar a forma plural, variação plural. E o afim separado? Fácil.
a fim de, com o objetivo de, com o intuito de. Estamos estudando a fim de passar no concurso. Estamos estudando a fim de passar. E a resposta a gente vai dar na próxima aula aí. Certo? Próxima aula é rapidinho. Próxima questão. É mamata. Vamos lá. Até a próxima.